Fala galera do canal Ajuda aí. Dando continuidade no conteúdo de instalações elétricas, vamos falar um pouquinho agora de potência elétrica e já vamos resolver exercícios. Bem, uma coisa que você precisa ter em mente é que sempre se tratando de potência, a potência da fonte ela vai ser igual à soma das cargas, ou seja, o que a fonte está entregando nada mais é do que a somatória das potências das cargas, que nesse caso aqui seriam dos dois resistores, beleza? Então, se eu tenho uma lâmpada, por exemplo, de 60 watts e ela fica ligada durante 1 hora, isso quer dizer que essa lâmpada tem um consumo de 60 watt-hora. Sempre que você quiser saber o preço de utilização de energia elétrica de um equipamento, basta você multiplicar a sua potência pelo tempo em hora e multiplicar pelo preço do quilowatt-hora, que aí você vai saber quanto esse equipamento gasta durante o seu funcionamento, beleza? E aqui nós temos três formulazinhas já conhecidas no nosso ensino médio que vão falar sobre potência, beleza? Então, no primeiro vídeo, ele nos diz que tem um chuveiro. Nesse chuveiro tem passa uma corrente de 20 amperes sobre uma tensão de 220 volts. Ele me pergunta qual é a potência dissipada por esse chuveiro se eu aplicar uma tensão de 110 volts e qual é a resistência desse chuveiro. Bem, uma coisa que vale ressaltar é que resistência ela é constante, ela independe da tensão, ou seja, se você aplica 220 volts ou 110 volts nesse chuveiro aqui, a resistência vai ser a mesma. Isso é muito importante para a resolução de exercícios. Então, inicialmente vamos calcular a potência do chuveiro, que vai ser de corrente vezes a tensão, corrente de 20 amperes e a tensão de 220 volts. Nós temos uma potência de 4,4 kW, ou então 4.400 kW. Lembrando que esse K minúsculo representa 10 a terceira, beleza? Para eu achar a resistência desse chuveiro, é só eu aplicar essa fórmula aqui, isolando a resistência, eu vou ter que vai ser a tensão ao quadrado, dividido pela potência. Então a resistência dele é de 11 ohms, ou seja, independente de ser 220 ou 110, esse chuveiro tem uma resistência de 11 ohms. E aí, para eu calcular a potência desse chuveiro dissipado em 110 volts, basta eu aplicar essa fórmula de potência tensão ao quadrado dividido pela resistência. E aí eu vou encontrar uma potência de 1,1 kW ou 1.100 watt. Então, observe bem que em 220 volts ele dissipava 4.400 e em 110 volts ele dissipa 1.100 e não 2.200 caso você fosse fazer uma regrinha de 3. Então, jamais faça a regra de 3 para isso. Utilize sempre a fórmula, beleza? Essa segunda questão, ele nos diz o seguinte: nós temos agora duas lâmpadas em série, de ambas de 60 watts, e aí vamos calcular as resistências, a corrente e a potência real, beleza? Então, para calcular as resistências, como as lâmpadas são iguais, vai ser tensão ao quadrado dividido pela potência, ou seja, cada lâmpada apresenta aí uma resistência de aproximadamente 806,7 ohms. Se eu tenho duas resistências de 806,7 e elas estão em série, para que eu simplifique o circuito e encontre a resistência equivalente, basta eu somar os dois, que nesse caso vai multiplicar e vai dar a mesma coisa. Então a corrente, daquela fórmula de tensão e resistência vezes a corrente, eu vou encontrar que a corrente é a tensão 220 dividido pela resistência equivalente. Ou seja, nesse circuito, eu tenho uma corrente de 0,136 amperes passando aqui nas lâmpadas, beleza? E aí ele quer saber qual é a tensão que está aplicada na lâmpada 1. Para isso, basta multiplicar a resistência pela corrente que passa nele, ou seja, 806,7 multiplicado por 0,136, que dá aproximadamente 110 volts. Como a segunda lâmpada também tem a mesma potência, ela vai ser de 110 também, para um valor aproximado. Ou seja, eu tenho uma fonte que está entregando 220, então se eu tenho uma carga de 110 e uma 110,
e também a soma das cargas é igual à soma da fonte. Por fim, ele pergunta qual é a potência da lâmpada se fosse aplicada na tensão que ele está, né? No caso aqui 110. Então vai ser potência, tensão vezes a corrente, tensão de 110 vezes a corrente que está passando nas lâmpadas, eu vou ter uma potência de 15 watts. Ou seja, se eu tenho duas lâmpadas de 60 watts, elas ligadas em série dissiparão uma potência de 15 watts. Na prática, o que isso quer dizer? Elas brilharão igual, mesma intensidade luminosa, porém em valor nominal menor, beleza? E aí só atenção para as unidades de watt, watt-hora e quilowatt-hora, quando tiver esse CAI, porque está multiplicando por 10 a terceira, e a resistência, que independe da tensão, beleza? Bem, na terceira e última questão sobre potência elétrica, ele nos dá um circuito, onde diz a potência da fonte, a potência de 3 lâmpadas e um chuveiro, que é um resistor, e ele pergunta qual é a potência se a fonte agora, ao invés de ser 220, se ela for 110. Bem, primeiramente vamos calcular a potência total, que vai ser a soma das potências das cargas, que vai ser de 4.400 mais 150 watts, mais 60, mais 70. Nós temos uma potência total de 4.680 se for entregue em 220 volts. Para a gente achar essa potência em 110, a gente precisa achar a corrente. Para achar a corrente, a gente já viu que a gente precisa achar a resistência, porque a resistência ela é constante, independente da tensão. Então vamos lá. Para achar a resistência da primeira lâmpada, vai ser a tensão pela potência. E eu tenho resistência de 322 ohms para essa lâmpada. A segunda resistência é uma lâmpada de 60 watts, é tensão ao quadrado pela resistência, pela potência. E aí eu tenho uma resistência de 806. O mesmo eu faço para a terceira lâmpada e para o chuveiro. E aí eu tenho a resistência de cada um dos elementos, beleza? Se eu tenho a resistência de cada um deles e eu quero com a tensão de 110, eu vou jogar aqui tensão, corrente vai ser tensão pela resistência e encontro as correntes de cada elemento também. Ou seja, a corrente total vai ser a soma das correntes dos 4 elementos, ou seja, 0,34 mais 0,14 mais 0,16 mais 10. Repare que para pequenas potências eu tenho pequenas correntes. Para potências muito grandes, 4.500 kW, ou seja, 4.400, eu tenho a corrente de 10 amperes. Com essa corrente total de 10 amperes, eu só faço a potência entregue, vai ser a tensão de 110, que é metade, né? Vezes a corrente que está passando, que é de 10,64. E aí eu tenho uma potência de 1.170 watts, ou 1,17 kW. E para calcular a resistência equivalente, preciso fazer 1 sobre o inverso de cada elemento, como a gente aprendeu lá na aula teórica de lei dos nós, beleza? Ou então faz com esses dois, depois a equivalente com esse terceiro e a equivalente desses três com esse quarto, beleza? Então a resistência equivalente seria de 10,34 ohms e a potência entregue em 110 seria de 1.170.